Pessoal, semana que vem a gente vai receber a Beatriz Kushnir aqui. Para quem não conhece, ela é uma doutora em História Social e ela vai falar sobre as polacas, né? A gente já conhece a história, mas a gente achou que ia ser bem interessante a gente trazer aqui ela para falar para vocês, tá bom? Então, nesse mesmo horário, nesse mesmo link, a gente espera vocês. Silvia, bem-vinda. Obrigada. Podemos começar. Tá joia. Olá a todos. Obrigada que vocês estão aqui me assistindo. Bom, eu trouxe uma tela para compartilhar. A minha apresentação, ela é basicamente... Até, Silvia, conta um pouquinho de você, como é que você chegou nisso, rapidinho, só para a gente... Ah, sim, claro. Bom, eu sou arquiteta, eu trabalho com cenografia há mais de 20 anos, eu comecei estagiando com teatro na época da faculdade, depois eu me formei, comecei a trabalhar com cenografia de eventos, fiz pós-graduação em arquitetura efêmera em Barcelona, depois eu vou explicar um pouco mais sobre arquitetura efêmera, e tenho há 12 anos uma empresa que chama Efêmera, que faz cenografia de eventos, principalmente eventos sociais. E aí, nesse período de pandemia, o mercado de eventos ficou paralisado e eu fui estudar homestaging. E aí eu comecei a trabalhar nessa área e é muito interessante, é muito novo, é uma coisa que já se faz nos Estados Unidos desde os anos 70, é mais conhecido no hemisfério norte, mas aqui no Brasil é um terreno a ser desbravado, né? Então, é uma área que também faz parte da arquitetura efêmera, acho que são áreas que conversam, mas tem um enfoque diferente, uma forma de trabalhar diferente. Então, eu trouxe uma apresentação para falar um pouco dessas duas áreas em que eu atuo, que estão dentro da arquitetura efêmera. Então, vou explicar um pouco da arquitetura efêmera, um pouco da efêmera de eventos e um pouco da efêmera homestaging, que é essa minha segunda empresa. Então, eu trouxe tudo bem visual para mostrar. Excelente. Já te botei de co-host, tá? Então é só você compartilhar. Legal. Deixa eu achar aqui. Compartilhamento. Ah, é a caixinha verde, tá? Tem que estar arquivo aberto, caixinha verde. Tá, joia. Tá aqui. Isso. Vocês estão vendo a tela? Sim, sim. Ah, tá, joia. Então, essa sou eu. Eu sou arquiteta, cenógrafa e homestager. Então, minhas duas empresas são a Efêmera, que faz cenografia de eventos, e a Efêmera Homestaging, que trabalha com imóveis. Efêmero é alguma coisa que dura um dia, que é passageiro, temporário, transitório. E existe um ramo da arquitetura que se chama arquitetura efêmera, né, que é uma arquitetura feita para durar pouco tempo. Então, basicamente, são as feiras, as exposições, os eventos, as festas, os cenários e o homestaging, né? Então, diferentemente da arquitetura tradicional, que é feita com tijolo, concreto, cimento, materiais mais sólidos e mais duráveis, a arquitetura efêmera ela é feita com materiais mais leves que vão ser desmontados rapidamente. Então, madeira, plástico, tecido, etc. Então, na parte de cenografia de eventos, na Efêmera, que já existe há 12 anos, com a minha sócia, que é a Suzana Muricy, eu trouxe alguns antes e depois para vocês verem, porque eu quero falar um pouco de como a gente vê os eventos como uma cenografia e não só como uma decoração. Então, por exemplo, aqui a gente fez um casamento numa ilha que não tinha nada, né? Que tinha o gramado e os coqueiros. Então, a gente construiu piso, cobertura, todo o espaço em volta para depois entrar com o que seria a decoração propriamente dito, com o conceito, com as cores, com as flores, com os móveis, os tecidos e tudo isso, né? Então, tem toda uma parte de iluminação, tem toda uma parte de cores, mas, enfim, tem uma arquitetura construída para esse evento acontecer, né? Que é diferente. Não tá. Oi? Saiu? O que foi? Saiu. Oi. Acho que não foi nada, Silvia. Pode continuar. Bom, então aqui, por exemplo, teve uma pesquisa de estampas, de tecido, a gente fez as almofadas especialmente para festa, tudo conversando com o restante da decoração.
Aqui foi uma festa no interior de São Paulo, num galpão que chamava Barracão da Terceira Idade, né? Era uma cidade muito pequena que não tinha nenhum espaço de eventos. Então, aqui com tecido, com iluminação, com poucos elementos, a gente transformou o espaço para criar o salão adequado para essa festa, né? Aqui um outro ângulo. E aqui, por exemplo, era o recuo do terreno, né? E a gente aproveitou para fazer uma sala de doces com piso, com cobertura, com iluminação, com tecidos, tudo isso, né? E são coisas que são montadas muito rápido, e, nesse caso, acho um dia ou dois, né? E aí você transforma o espaço completamente. Aqui foi um casamento na Ilha Bela, que a gente construiu a cerimônia na praia. Então, construímos uma tenda com piso, tudo isso para a cerimônia, e a festa foi nesse Beach Club que a gente também fez cobertura, uma decoração aérea, aproveitamos os móveis do local, mas entramos com a parte da decoração, o layout adequado para a festa, tudo isso. E aqui foi num edifício em São Paulo, que a gente fez cobertura, fez piso também para criar o espaço do evento. Aqui a gente cobriu a piscina para fazer uma parte do salão, e tudo aconteceu ali no térreo do edifício. Esse aqui é um espaço de eventos, mas tinha toda uma cenografia pensando em piso, parede, teto, e envolver o espaço como um todo, né, para criar esse evento. E aí, enfim, como eu falei, aí veio a pandemia e os eventos foram suspensos, adiados, cancelados, tudo isso. E aí eu resolvi estudar uma área diferente e descobri o homestaging, né? E aí eu já comecei a fazer alguns projetos desde o ano passado, e é uma área muito interessante, realmente, né? Então, assim, homestaging é encenar um lar, essa seria a tradução literal, né? O que é? Uma estratégia de marketing imobiliário, né? Que prepara os imóveis para venda, locação e locação de temporada. Ela torna os imóveis atraentes, humaniza os espaços vazios, dá ideia para as pessoas do que cabe naquele espaço, porque se não tem nada num espaço, às vezes ele parece menor do que ele realmente é, e encanta as pessoas nos primeiros 30 segundos de uma visita. Então, se você for pensar numa loja que você vai para comprar alguma coisa, a loja é bonita, ela tem um cheiro bom, ela é limpa, ela está bem iluminada, as coisas estão bem apresentadas. E você vai visitar um imóvel e você encontra barata, piso sujo, cupim, entendeu? Então, o raciocínio está errado. Você tem que pensar no seu imóvel como um produto. E a forma como você vai apresentá-lo como uma loja, uma vitrine. Você tem que atrair a atenção do potencial cliente para o seu imóvel e apresentá-lo da melhor forma possível. E o que a gente vê hoje são fotos horríveis, imóveis mal iluminados, bagunçados, sujos, estragados. Então, como é que você quer que a pessoa que visite aquele imóvel tenha interesse em adquirir? Se imagine morando ali. Não funciona, né? Então, o homestaging vem para trabalhar isso. Então, você deve estar pensando, tá bom, entendi, é decoração de interiores? Não, não é. É quase o contrário, porque na decoração de interiores, você traduz a personalidade e os gostos daquela pessoa para a casa dela, para a casa ter a cara da pessoa. E no homestaging, a gente busca agradar o maior número possível de pessoas. Então, dos princípios do homestaging, principalmente em imóveis habitados, é a despersonalização do imóvel. Você quer tirar a cara de quem está morando ali, para quem visitar o imóvel se imaginar naquela casa. Então, você tem que tornar ele atraente para o maior número de pessoas possível. Então, você utiliza técnicas modernas, tendências atuais, você pesquisa que tipo de imóvel que é, onde é que ele está localizado, quem é o público-alvo daquele imóvel, para deixar ele com uma cara atraente para o público potencial. Você transforma ele numa vitrine. E aí, então, existem alguns tipos de homestaging. O primeiro que eu vou falar é para imóveis sem morador, que podem ser imóveis de venda ou locação. A gente começa com uma parte de reparos ou reforma, que é importante porque você não vai maquiar o imóvel. A ideia é você trabalhar em cima de um produto que já esteja bom. Então, a gente indica para o cliente fazer alguns reparos necessários, uma pintura e, eventualmente, alguma reforma, se estiver em mau estado. Limpeza é fundamental, o imóvel tem que estar muito limpo. E aí você entra com a montagem dos ambientes. Lá fora, como o homestaging já é muito conhecido, costuma-se usar mobiliário real, móveis alugados para
decorar e montar aqueles ambientes. Aqui no Brasil, eu tenho feito uma técnica com mobiliário cenográfico. Então, por exemplo, aí nessa foto, as poltronas e os sofás são de papelão revestido, a mesa de centro é de uma placa muito leve, o rack também são caixas revestidas, porque isso facilita o transporte, o armazenamento, a gente consegue um resultado bacana com materiais mais baratos, né? Porque a gente sabe que é uma coisa que vai ser montada para ficar pouco tempo ali. Então, a gente quer causar uma boa impressão, quer causar encantamento, mas não quer gastar demais com isso, né? E a parte das fotos profissionais é muito importante. Eu não digo que é obrigatória, mas acrescenta muito, sobretudo hoje em dia, que a maioria das pessoas começa a procurar um imóvel virtualmente. Então, ela vai pesquisar na internet, ela vai ver o que interessa, para daí visitar, principalmente porque a gente está numa pandemia, né? E as pessoas estão saindo pouco. Tem casos de pessoas alugando imóveis sem visitar. Então, por exemplo, naquela quinto andar, uma prima minha alugou um imóvel que ela não chegou a visitar, ela fez só a visita virtual. Então, assim, hoje em dia, a maioria das pessoas vai na foto. O que vai atrair atenção para o seu imóvel é uma boa foto num portal. Então, aqui é um exemplo de uma casa em Moema que eu fiz a reforma, porque ela estava muito antiga e ela já estava vazia há 1 ano e meio, quando eu conversei com os proprietários e a gente decidiu investir em reforma e depois homestaging, né? Então, a gente trabalhou até a parte exterior, o paisagismo, o gradil, já tinha até pichações na pedra, a gente limpou tudo isso, teve todo um trabalho de recuperação. E aí, na sala, a gente mudou a iluminação, recuperou o piso, fez uma limpeza, mas você vê que, olhando a foto da esquerda, você não tem ideia do que cabe ali, e na foto de baixo você consegue ver que é uma sala de estar, que ela é ampla, que ela é espaçosa, o que dá para colocar lá, que ainda sobra espaço. Aqui, por exemplo, além da gente ter melhorado a iluminação e tudo, você consegue entender que cabe uma mesa de jantar grande, que a janela é iluminada. Então, são coisas que você vê tanto na foto quanto na visita. E é importante que o staging permaneça no imóvel até que ele seja comercializado, porque você não quer causar uma desilusão na pessoa que vai visitar. Então, ela tem que visitar e encontrar a mesma coisa que ela viu na foto, né? Ela tem que poder ver ao vivo aquilo que ela viu virtualmente. Então, a cozinha foi toda reformada, né? E aí a gente entra com alguns elementos, como um suco, umas frutas, uns itens de cozinha, porque a gente quer dar vida ao espaço, quer dar a impressão de que eu estou aqui 1 minuto atrás tomando um cafezinho, que a pessoa se imagine ali, sabe? Então, esses itens do dia a dia dão calor para a cena, dão vida para a cena, envolvem o visitante, né? Então, criam um apelo emocional, trazem boas lembranças, fazem com que, inconscientemente, a pessoa que visita aquele espaço se conecte com ele, né? Aqui a reforma do lavabo, é importante que algum banheiro do imóvel esteja apto ao uso, então você vai pensar que ele vai ter que estar com um bom cheiro, vai ter que estar com papel, com uma toalhinha, que quem vai visitar tem que poder usar. Você não encara o visitante do imóvel como um intruso. Ele é um visitante, você quer receber bem essa pessoa, né? Você quer ter um cheiro agradável, quer que tudo esteja muito limpo, para a pessoa se sentir bem ali. Um outro tipo de homestaging é para imóveis sem morador de locação de temporada. Então, aqui eu peguei alguns exemplos de um seriado na Netflix que chama Reforme na Baixa, Fature na Alta, ou Stay Here, em inglês. E essas fotos eu peguei de um site chamado Apartamento 203. Então, nesse programa, eles mostram várias reformas que fizeram em imóveis de locação de temporada nos Estados Unidos, aliadas a uma estratégia de marketing, porque o enfoque na locação de temporada é um pouquinho diferente. Não é tanto a despersonalização. Nesse caso, você quer personalizar o seu imóvel para atrair os visitantes, né? Então, você tem que fazer uma pesquisa da onde ele está inserido, qual é o público-alvo, quem vai se hospedar lá, o que essa pessoa busca, qual é a faixa etária, e você ter atrativos naquele imóvel para esse visitante, para você poder se destacar dos demais. Então, além dele estar limpo, arrumado, bem decorado, é interessante você ter amenities, aquelas coisas que você dá para a pessoa quando ela chega. Então, é uma bebida, é um snack, é um petisco, é alguma coisinha que faz a pessoa se sentir bem, e aí ela vai fazer
uma avaliação positiva do seu imóvel quando ela vai sair de lá, ela vai fazer um post nas redes sociais que fica lá, foi muito legal, e aí você gera uma publicidade positiva a partir dos próprios visitantes, né? Então, esse seriado é muito interessante porque ele mostra as técnicas e também as técnicas de marketing, com vários exemplos dos Estados Unidos. Então, aqui é uma boat house em Seattle, que eles reformaram completamente. Aqui é uma outra casa em Hudson, que é uma cidade em upstate New York, que eles fizeram um lugar para famílias se hospedarem. E aí eu vou entrar na parte dos imóveis com morador. Na parte dos imóveis com morador, além da parte de reparos, que mesmo com alguém morando lá, se você tem um mofo, uma infiltração, é importante recuperar, se tem uma iluminação que não funciona, uma torneira que pinga, tudo isso cria medo em quem está visitando aquele imóvel. Puxa, será que não vai funcionar? Será que vai dar problema? Será que eu vou ter trabalho quando eu comprar ou alugar esse imóvel? Então, você quer eliminar esse tipo de dúvida do visitante. Então, ele tem que estar em bom estado, ele tem que estar funcionando perfeitamente. A parte da limpeza é indispensável também. E no imóvel habitado, a parte de organização, arrumação e despersonalização são muito importantes. Então, o que a gente recomenda? Que a pessoa ou já vá se desfazendo de itens que ela se desfaria para mudança, ou que ela organize as coisas que ela tem. A gente sugere tirar excessos. Então, se uma sala tem móveis demais, ela vai parecer apertada, eu vou sugerir, puxa, tira esse sofá, guarda essa poltrona, põe alguma coisa no storage, porque a gente quer que quando alguém entre naquela sala ou naquele móvel, veja que ele é amplo, que ele é espaçoso. E isso vai até dentro do armário, porque o visitante vai abrir o armário. E se ele estiver cheio de coisa, você vai ter a impressão que aquele armário é pequeno. Então, é ideal que a pessoa organize, se desfaça de itens desnecessários, guarde o que não está usando, tudo para criar uma sensação de amplitude, conforto e bem-estar para quem visita aquele imóvel. E aí, depois disso, o stager entra com uma montagem dos ambientes, com objetos decorativos. Aqui, normalmente, são itens reais, né? Que se na decoração cenográfica a gente pode entrar com plantas artificiais que vão ficar bastante tempo no imóvel habitado você pode pôr uma planta de verdade, umas flores, a gente troca toalhas coloridas por toalhas brancas, roupa de cama colorida por uma mais neutra, sugere pintar paredes coloridas de cores mais neutras também. E aí até se a pessoa é palmeirense, a gente pede para guardar os itens expostos, porque se um corintiano visitar aquele apartamento, pode ser que inconscientemente ele crie uma birra com aquele apartamento por causa disso. Então, qualquer item que demonstre demais a personalidade daquela pessoa não é desejável no imóvel, né? Mesmo fotos, porque você quer que o visitante se imagine morando ali e não um intruso na sua casa. Então, fotos, itens religiosos, itens de time, cores muito fortes, tudo isso a gente pede para neutralizar, porque o imóvel que você vende ou que você comercializa não é um imóvel onde você mora. Tudo bem você ter a sua cara na sua casa, mas se o seu objetivo é vender ou alugar, você tem que pensar com outra cabeça. E aí sim, o stager monta os ambientes, depois de todos esses reparos, todas essas organizações, tudo isso, e faz fotos, o ideal que sejam profissionais, né? Para fazer o anúncio, para postar essas fotos. E, no fim de tudo, a gente dá orientações sobre como receber os visitantes, porque é importante que o imóvel esteja montado no dia da visita da forma mais próxima possível ao que ele estava no dia das fotos, né? Então, assim, você tem que receber bem o visitante, um cheirinho de café, um cheirinho de bolo, isso causa uma boa impressão. Não ter pets na casa, porque tem gente que não gosta, não ter roupa no varal, tá com a casa limpa, tá com a casa arrumada, dá um trabalho, mas enfim, é a melhor forma de você vender o seu imóvel num curto período de tempo, né? Então, aqui alguns exemplos. Aqui é da Chay Campos, uma colega minha, antes e depois do imóvel com morador. Em um outro exemplo, você vê que mudou muito pouca coisa nesse quarto, mas só de fazer a foto de melhor qualidade, num ângulo correto, com a luz correta, com uma colcha mais neutra, olha como o quarto parece maior, melhor, mais espaçoso, mais amplo, mais agradável, né? Então, são poucas coisas que fazem toda a diferença.
Aí você pensa, poxa, mas eu vou gastar no imóvel que eu estou querendo vender? Como assim, né? Então, aqui tem um exemplo. Um apartamento de valor médio, isso é um exemplo real de uma cliente com quem eu conversei, os valores são reais, então estava 730 mil o valor de venda do imóvel, condomínio não era muito caro, R$1.000, IPTU 350, gastos médios de limpeza, energia, segurança num apartamento normalmente não tem, e a rentabilidade, se a pessoa já tivesse vendido esse imóvel e tivesse com o valor aplicado a 0,3% ao mês, né? Então, dá um total de 4.340, que eu diria que é um valor que a pessoa gasta por mês com aquele imóvel, né? Ou que ela deixa de ganhar. Então, se você leva um mês para vender, você está perdendo 4.340. Se você leva 3 meses, você está perdendo 13 mil e pouco. Se você leva 12 meses, você já reduziu o valor do seu imóvel, porque faz um ano que você está gastando com ele, e aí você reduziu mais 36.500. Então, você já perdeu 88.580. Ao cabo de 2 anos, você reduziu mais ainda o preço, e você perdeu 177.160, né? Então, assim, resumindo, no imóvel de 730 mil, 3 meses que você leva para vender, você teve um prejuízo de 13.020, você recebeu quase 717. 12 meses que você leva para vender, você teve um prejuízo de 88 mil, quase 600. Você recebeu 641 e pouco. 24 meses, você teve um prejuízo de 177.160, você recebeu 552.840. Então, assim, você não está gastando com o imóvel que você quer vender para fazer o staging. Você vai ganhar tempo e dinheiro investindo no staging, porque o que você gasta no staging é muito menor do que você vai perder demorando para vender seu imóvel ou reduzindo o preço dele, né? Então, se você lá atrás, no primeiro mês que você decidiu vender ou decidiu alugar, investiu no staging, você pode ter certeza que lá na frente você ganhou muito mais. E um imóvel com staging, eu não vou dizer que você vai dobrar o valor, mas você consegue ter o valor correto dele de mercado. Então, é importante você ter um corretor avalista que te ajude a dizer quanto aquele imóvel realmente vale. No imóvel de locação, que pode estar desvalorizado, você consegue reposicioná-lo no mercado e pedir um valor coerente com o que ele vale após a reforma e o homestaging. E num imóvel de venda, você pode até aumentar um pouquinho o valor de venda para cobrir o que você gastou com o homestaging nessa venda, porque a gente está falando de sonhos, de encantamento, e quando as pessoas visitam um imóvel com staging, elas querem aquele imóvel, elas querem morar lá. Então, isso é a cerejinha do bolo que falta para você comercializar rapidamente um bom imóvel. Então, aqui eu trouxe um case de sucesso, foi um imóvel que eu reformei e fiz staging, que foi alugado em 2 dias durante a pandemia, né? Era um apartamento em Perdizes, perto da PUC. Começou a pandemia, era uma república de estudantes foram embora. O imóvel estava bem desatualizado, ele não era reformado há 40 anos, ele estava com os revestimentos todos originais. Eu conversei com o proprietário e a gente concordou em fazer uma reforma maior para tentar reposicionar o imóvel no mercado, porque justamente ele era alugado por um valor abaixo do que ele valia, era um bom apartamento, com vista, num bom bairro, bem localizado, o prédio tinha uma área de lazer muito interessante, então era um apartamento de 3 dormitórios que seria mais adequado para uma família, com filhos, e não um estudante que só queria pagar o menor valor possível por aquele imóvel. Então a gente reformou pensando nesse público, né? Então, eu clareei as madeiras, eu tirei essas vigas. A sala a gente mobiliou com móveis cenográficos. A gente recuperou, a cozinha foi toda reformada, de fato. Os quartos, as madeiras foram pintadas, ele ficou todo mais atual, todo mais jovem. No quarto do casal, a gente criou uma suíte, abrindo um banheiro de empregada para ele. Então, onde não era suíte, virou suíte. A gente também dividiu um banheiro para ter mais banheiros, que era um apartamento antigo que tinha só um banheiro, ficou com 3. E aí esses detalhes, eles são pensados para trazer as memórias afetivas, né? Então, as plantas trazem calor, as velas também. Uma mesa posta, a pessoa já imagina ela jantando ali com a família, com os amigos, lógico, depois da pandemia.
E itens como um bolo, um suco, itens de cozinha, tudo isso faz com que a pessoa se identifique e crie uma relação imediata com aquele imóvel. Os inquilinos desse apartamento me contaram que realmente, quando eles visitaram, eles se encantaram e eles quiseram imediatamente morar lá. Então, assim, antes mesmo do apartamento ter sido anunciado, eles já fizeram uma proposta de locação abaixo do que o proprietário estava pedindo. O proprietário falou, não vou negociar, nem foi anunciado ainda, o valor é esse. Eles falaram, não, a gente quer morar lá, e eles pagaram. E ele foi alugado por 50% acima do que ele era alugado anteriormente, sendo que, se ele continuasse com aquele perfil de República de Estudantes, estaria vazio até hoje, há mais de um ano, porque as faculdades não reabriram, né? Então, por exemplo, a torradinha, a bandejinha de café na mesa, a revista aberta, parece que alguém acabou de levantar de lá ou vai chegar lá nessa hora, parece que a casa é habitada, então você se imagina morando lá, né? Então é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e sigam as nossas redes sociais. Quem tiver interessado, tem o Instagram da Efêmera, que é efêmera_arquitetura. Tem o Instagram da Efêmera Homestaging, que é efêmera_HS, e tem o blog da Efêmera Homestaging, onde a gente conta a história de alguns imóveis e das reformas e dos cases de sucesso, que é efemerahs.com.br. E é isso. Obrigada. Muito legal. Não, você se transforma, né? Isso é um barato. Algo que às vezes está lá. Eu tive experiência realmente de hora que você dá um trato para poder melhorar o imóvel, acelera muito, muito Muito, Em imóveis para venda, a média no Brasil é de 1 ano e meio para venda, e com staging a média é de 3 meses. Tá? Imóveis de locação, os que eu acompanhei recentemente, teve esse residencial em Perdizes que levou 2 dias, nem foi anunciado, porque a corretora morava no prédio e ela acompanhou a reforma. Tem uma casa em Moema, que eu mostrei as fotos do staging, que ficou parada há 2 anos, sem nenhuma proposta. Ela era alugada bem abaixo do valor, e ela teve um aumento de 150% do valor de locação, e ela já está com 2 propostas 15 dias após o anúncio ter sido postado, sendo que a gente teve essa fase roxa da pandemia durante esse anúncio. O anúncio foi postado antes da fase roxa. Ela já teve 2 propostas. Eu tenho a prova do que você está falando. Tem um serviço, uma das empresas, é uma empresa de liberação de imóveis. É quase que complementar ao seu. A gente vai lá, libera tudo que a pessoa não quer, vai deixar, enfim, parte doa, parte vai para instituição de caridade, vai para reciclagem e tal. E, assim, só durante o processo, só de liberar o imóvel e ter uma cara mais zerada, é isso. Assim, já aparece gente no próprio processo de liberação do imóvel para alugar, sim, né? E sim, comprar. Funciona mesmo. Funciona. É muito legal ver. Assim, eu tenho um prazer enorme também de pegar um imóvel velho e deixar ele com uma cara nova. Eu tenho eu me apego aos imóveis e eu gosto de deixá-los com cara nova, assim como me dá muito prazer pegar um salão vazio e transformar numa festa que deixa as pessoas felizes, transformar um espaço vazio e sem vida de um imóvel num lar, numa casa onde as pessoas querem morar, onde eu moraria, eu acho muito legal, muito gostoso. E uma curiosidade, assim, porque as pessoas não adivinham que você tem esse trabalho. E para você ter uma divulgação efetiva, tipo, redes sociais, você tem que botar uma grana. Como é que funciona? Como é que as pessoas chegam? É boca a boca? Porque é muito específico. Você entra na casa das pessoas, na vida das pessoas, e, de novo, elas não adivinham. Aliás, elas nem sabem que existe o que você está falando. Eu acho que isso deve ser uma das grandes dificuldades. Por enquanto, eu estou com um Instagram divulgando bastante, um blog, né? Eu estou começando no boca a boca mesmo, com conhecidos, e tem dado certo. Tenho feito trabalhos para pessoas que eu conheço por hora. Como a gente ainda está numa situação de pandemia e eu tenho um filho pequeno, também eu não consigo me dedicar todas as horas do dia a esse trabalho, né? Então, eu vou fazendo à medida que eu consigo atender. Então, eu não cheguei a ir para as imobiliárias, por exemplo. Eu tenho uma apresentação pronta, eu tenho contato nas imobiliárias. Eu acho que uma divulgação importante é através dos corretores, porque, inclusive, tem corretores que são stagers, mas as imobiliárias podem indicar esse trabalho. Eu acho muito importante. O corretor consegue ver o imóvel que precisa de um staging, né? Consegue
explicar para o cliente o que é isso. E aí eu tenho um vídeo de divulgação, enfim, daí ele consegue passar o meu material. Então, o próximo passo é realmente divulgar para as imobiliárias que eu tenho contato, mas para isso eu preciso de uma organização aí da pandemia, das crianças, das escolas, tudo isso, para a gente poder circular mais também, né? Porque eu também tenho feito muita coisa à distância. Imobiliárias, corretores, eu também tive experiência com esses caras, eles estão muito preocupados com a operação dele, com a venda dele, que já é complexa e tal. Às vezes tem que tomar, assim, mostrar, deixar muito claro para eles o que eles ganham, porque senão eles colocar mais outra operação complexa dentro de uma operação complexa, por mais que seja um facilitador, para ele, às vezes é muito difícil para eles, né? Mas se eles ganham uma venda rápida, né? Ajuda muito, né? E eles podem negociar uma exclusividade com o cliente, alguma coisa assim, né? O óbvio nem sempre é óbvio. Exato. Tem que vender. Tem que vender para os corretores também. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta? A Anitta levantou a mão primeiro pedindo. E depois a Pepa. Muito legal. Posso falar? Pode. Então, Anitta, só um minutinho. Pepa, a gente não consegue te ver porque você está sem câmera. A gente não está te vendo. Quer deixar... O que está acontecendo, mas eu já estava... Vocês estavam me vendo, mas de repente eu sumi. Tá bom, Quer deixar a Pepa fazer primeiro? Pode deixar a Pepa fazer a pergunta primeiro, não tem problema. Pode deixar. Agora sim. Agora. Posso fazer, então? Pode. Tá. Não, olha, primeiro eu queria voltar um pouquinho àquela primeira palavra que você falou, efêmera. O que me pareceu quando você mostrou um casamento, um salão arrumado para algum evento, o que eu achei é o seguinte: o evento foi efêmero, mas os produtos utilizados, o que aconteceu com aquilo? Com aqueles móveis? Então, essa é a minha primeira pergunta. O que acontece depois que acabou o casamento, esvazia o salão? O que acontece depois com esses produtos? Os móveis, as almofadas, a louça e tudo isso. A primeira coisa. A segunda coisa, eu acho o seguinte... Quando você faz uma avaliação de que outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte: qual é a diferença exata que existe para você em decoração de interiores, quando é no caso de uma casa, decoração de interiores, e esse outro nome que você usa, home staging? Tá. Bom, nos eventos, a maior parte dos materiais utilizados é alugada. Então, as cadeiras, as mesas, a louça, os objetos, as luminárias, a maioria das coisas é alugada. Então, tem fornecedores de locação de tudo isso para eventos. Eu sou uma empresa de projeto, eu não tenho material, tem muitos decoradores que têm, eu não tenho. Então, a gente aluga desses fornecedores. Então, algumas coisas são customizadas para aquele evento. Então, se eu quero uma mesa rosa, talvez a gente pinte uma mesa existente de rosa para essa festa e talvez pinte de preto para outra festa. Ou existe uma preta para alugar e eu vou revestir uma de tecido rosa, por exemplo. Alguns tecidos muito específicos, o fornecedor vai usar para revestir alguma coisa depois. Se eu fiz uma cortina gigante, vai ser muito difícil usar uma cortina do mesmo tamanho em outra festa, a menos que seja uma cortina feita para aquele salão que vai ser usado outras vezes naquele salão. Mas, de maneira geral, a maioria das coisas é alugada e algumas coisas muito específicas são usadas e depois o fornecedor vai dar algum destino para elas. Então, às vezes, ele vai pegar um carpete que foi usado e vai usar para fazer capa para os móveis dele, para o transporte, vai pegar um tecido que foi uma cortina, vai revestir alguma coisa. A parte de flores é a mais difícil de ser reaproveitada, porque quando você faz uma festa, você quer tudo lindo e perfeito, você não quer uma flor de ontem ou de anteontem, né? As flores, elas sofrem. Então, assim, eu já tive cliente que pediu flores plantadas para ter menos desperdício de flores, para não cortar tudo e jogar fora depois. Tem gente que fala para os convidados levarem as flores para casa depois da festa, para
pelo menos ficarem um pouquinho mais com aquilo, né? E tem uma ONG que chama Flor Gentil, que pega as flores dos eventos e faz arranjos e leva para os asilos de idosos, que é um projeto muito bonito, mas que depende de doação para pagar esse frete. Então, às vezes é complicado para o cliente que já investiu naquela festa pagar mais um frete para a ONG levar essas flores para dar um destino para elas, porque o fornecedor já ia recolher e levar para o galpão dele. Então, assim, tem uma questão que precisa ser melhorada, sim, na parte de sustentabilidade. Eu já fiz, por exemplo, painéis impressos em um plástico feito a partir de PET reciclável, porque era um evento de uma empresa que tinha uma preocupação com a sustentabilidade, mas o que a gente percebe é que quando o cliente só quer preço, é muito difícil a gente trabalhar com sustentabilidade e reaproveitamento, porque o valor a mais do frete para doar as flores ou o PET reciclado vai ser mais caro do que o outro plástico qualquer para imprimir a lona, o cliente às vezes não quer pagar. Então, eu acho que é uma área que devia se pensar mais realmente nos eventos, a questão da sustentabilidade. Com relação à diferença entre decoração de interiores e homestaging, que na decoração de interiores, o grande objetivo é você traduzir a personalidade e os gostos daquela pessoa para a casa dela. Então, você fazer a casa ficar com a cara da pessoa. Assim como quando eu faço um casamento, eu quero que ele fique com a cara da noiva. Eu quero saber o que a noiva gosta, o que ela sonha, como é que ela é, o que ela espera para o casamento dela, para aquela festa ter a cara dela, né? E numa decoração de interiores também, você quer que seja a cara da pessoa. No homestaging, você quer que seja algo mais neutro para agradar o maior número de pessoas possível. Então, você pode adorar a parede vermelha e ter uma parede vermelha na sua casa, mas a gente sabe que a maioria das pessoas não gosta de uma cor tão forte. Então, para o homestaging, eu vou sugerir, vamos fazer uma parede branca, vamos fazer uma parede cinza claro, mas se tiver uma parede vermelha, provavelmente eu vou falar assim, vamos pintar de um tom mais neutro para agradar a maior parte das pessoas. Então, são conceitos diferentes. Na decoração de interiores, você pode fazer todas as loucuras que você quiser, se é o que aquela pessoa gosta e se ela vai se sentir bem naquela casa. Agora, no homestaging, você tem que pensar o que está em voga, o que está na moda, o que as pessoas têm visto e o que vai agradar o maior número de pessoas. Eu me lembrei agora que quando você fala em offstaging, é justamente aquilo que quando um prédio está à venda, eles preparam um apartamento para visitar. O decorado, né? Eles falam assim, apartamento decorado, mas na verdade seria mais ou menos o que você está falando, porque quando a gente vê um apartamento vazio, às vezes você não tem ideia como é que você vai preparar esse apartamento para você morar. E quando você vê um apartamento decorado, não tudo, mas muitas coisas você poderia dar uma ideia para você de como você vai preparar o seu apartamento. É isso? É verdade, é muito parecido com o apartamento decorado, mas tem algumas diferenças. Primeiro que o apartamento decorado, quem paga é a construtora, que tem um orçamento sem limites, né? Então, aquele arquiteto que vai fazer o apartamento decorado vai pegar os móveis e as peças decorativas mais incríveis do mundo para fazer aquele apartamento. Então, se você está falando de um prédio mais simples para um público de menor poder aquisitivo, talvez a pessoa visite aquele decorado e ela saia correndo, porque ela nunca vai conseguir ter aqueles móveis, né? Então, assim, às vezes, quem faz aquilo quer fazer só uma vitrine do seu trabalho e não está pensando no público-alvo daquele imóvel, né? Outra questão é que, às vezes, eles são feitos de uma forma um pouco desonesta, então uma cama menor do que o padrão, para parecer que o quarto é maior, né? Um sofá menor do que o que se usa, e o que a gente aprende no staging, o que eu pratico eu vou colocar uma cama queen size no quarto para você ver que é uma cama grande, inclusive, que é a cama que a maioria das pessoas hoje em dia quer ter, e não enganar colocando uma cama menor do que o casal padrão para a pessoa achar que o quarto é grande, né? Então, Secov começou a cair em cima, né? Hoje, assim, já tem processos de falsidade ideológica, propaganda enganosa, tal. Então está mais cuidadoso. Mas mesmo assim, putz, que é isso, vai usar o padrão
mas o limite para baixo do padrão, né? Exato, então, acaba exato. dando a sensação equivocada, que é o que você está falando. E às vezes a gente vê uma planta, né, de um lançamento imobiliário e a gente vê que tem coisa ali que não funciona, sabe? Você fala, puxa, mas sei lá, você está com a TV em cima da cozinha, como é que você vai fritar um bife com a TV ali, sabe? Umas coisas que não funcionam. Lógico que dá para fazer as coisas corretamente, mas eu acho que tem um pouco de diferença entre o homestaging e os decorados, e também porque o homestaging ele é feito... Entendi. Eu só quero ficar... Bom, eu acho que você explicou muito bem, foi ótimo, porque deu para entender realmente a diferença entre uma coisa e outra. Agora, mais uma coisinha só que é... Desculpa, em tom de crítica... Pera, deixa então a Anitta só e depois rapidinho. a gente volta. Tá bom, O meu é Não, rapidinho. Jorge, pode deixar ela falar, eu baixei a mão, muito obrigada, pode deixar. Sem problema. Você está sendo muito gentil, mas deixa só rapidinho. Tá. Eu achei que quando você apresentou aquele cálculo de valores, aquilo lá está um pouco exagerado, aquele cálculo, e você põe ali, aplicação do dinheiro a 3% ao mês, eu não sei onde você encontra isso. Só uma pequena crítica, tá? Tudo bem, 0,3% ao mês. Ok, é uma sugestão de aplicação. Tem algumas que rendem isso. Não sou expert em aplicações, mas eu conversei com um investidor que me disse que é possível, tá? Mas ok, crítica aceita, sem nenhum problema. Tá bom. Fala, Anitta. Bem, Silvia, muito prazer. Gostei demais do que você expôs. Eu me identifiquei com algumas coisas que você falou em questão de festas, porque eu tenho uma filha que faz projeto de festas, e a firma dela chama 11 Ideias, não sei se você já ouviu falar. Mas, não enfim, entendi o nome. 11 Ideias. Patrícia Zete. Sim, a Paty, eu conheço a Paty. Ela é minha filha, então. Então você sabe que ela faz as festas, né, se identificando com a pessoa que é bom. O que eu queria saber é o seguinte: quando você passa por um lugar que você vê uma casa velha, você se interessa em fazer essa reforma sem ter alguém já fixo que possa comprar essa casa? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta, eu queria saber se você também entrar num edifício onde você foi visitar alguém e você acha que os apartamentos não estão de acordo com a recepção ou com o resto das coisas que tem lá, salão de festas. Você faria também uma reforma, sim, só nessas áreas ou não? Eu não entendi direito. Assim, a primeira pergunta é sobre reformar uma casa que está vazia. Na verdade, depende do proprietário querer investir nessa reforma, né? Eu posso oferecer... Primeiro você vai conversar com o proprietário, sim? Primeiro Lógico. Você vai conversar com o proprietário. Sim, porque eu vou fazer o projeto, né? Então, o proprietário tem que querer investir nisso, né? Eu não vou pagar a reforma. Certo, então, mas, por exemplo... Sim, pode falar. Não, eu posso conversar, né, com o proprietário, posso dar minha opinião, posso sugerir, mas tudo depende dele estar disposto a investir nessa reforma. Então, mas eu gostaria de saber que se você vai procurar o proprietário e tentar dizer para ele que seria ótimo fazer uma reforma assim, quais seriam as vantagens, as desvantagens, você iria procurar o proprietário ou você faria da sua parte mesmo, com o seu dinheiro? Com o meu dinheiro, eu acho que não. Eu não sou investidora nem proprietária de imóveis. Eu sou arquiteta, né? Sim. Então, eu acho assim, o que eu posso... Por exemplo, se eu converso com um proprietário que já está interessado no homestaging, ou eu sugiro o homestaging para ele está aberto a fazer esse serviço, eu vou sugerir melhorias no imóvel que são importantes antes do homestaging. Até onde a gente vai conseguir com essas melhorias vai depender do budget do proprietário. O que eu notei até agora é que quando você investe e você tem um bom produto, o retorno é muito rápido, né? Então, eu posso apresentar alguns cases para o proprietário se interessar em investir nessa reforma, mas é um investimento, depende da disponibilidade desse proprietário, dele acreditar na proposta, né? Perfeito. Achei ótimo, muito obrigada, muito legal. Obrigada, viu, Silvia?
Obrigada, Anitta. Eu conheço a Paty, viu? Já trabalhei bastante com ela. Manda um beijo. Ela faz projetos de festa, então. Eu também conheço bem ela. É muito querida, né? É sim, é sim. Tá bom, obrigada. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma dúvida, curiosidade que queira falar? Rodica quer falar. Pode abrir seu microfone. Falei certo o seu nome? Desculpa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Rodica. Silvia, parabéns, a apresentação maravilhosa, muito clara. Obrigada. Testemunha de várias festas que você fez o cenário e recomendo de boca cheia. Obrigada. Mas eu tenho uma pergunta que eu queria que eu sou curiosa. Quando você quer alugar, por exemplo, um apartamento, a pessoa vai visitar ou vai ver fotos de vários apartamentos. Você comentou que o ideal é que a roupa de cama, as toalhas, as paredes, que sejam de uma cor neutra, para não personalizar e tal. A minha pergunta é, não seria, ao contrário, ideal que o apartamento tivesse algum detalhe diferenciado para quando a pessoa que viu 10 fotos fale, mas eu gostei daquele apartamento que tinha uma cadeira vermelha em cima da parede, sei lá, estou chutando, estou falando algo assim, quer dizer, algo bem diferente, não seria bom ter algum detalhe para diferenciar dos outros? Olha, pela minha experiência, pelo que eu tenho visto nos portais, eu acho que o fato de você ter uma boa foto de um ambiente arrumado, uma foto bem tirada, de um lugar claro, limpo, já vai chamar atenção, porque se você olhar num Zap Imóveis, num Viva Real, você vai ver umas fotos horrorosas, sabe? A foto do teto, a foto do chão, a roupa suja em cima da cama, sabe? É inacreditável o que você vê. E assim, você tem coisas neutras, mas lógico, você tem que ter coisas bonitas também. Então, se você lembrar das fotos que eu mostrei, tinha quadros, tinha plantas, tinha objetos decorativos, mas são itens discretos, né? Tem a mesa posta, tem flores, então tem coisas que chamam a atenção. Essas fotos de detalhe, elas entram também na propaganda do imóvel, porque isso também atrai quem está olhando. Então a pessoa está olhando lá. Tem uma palavra-chave aí que é empatia, né? Exato, Não, você exato. tem que gerar empatia para ter engajamento em venda, compra e tal, né? Sim, então assim, você tem detalhes que chamam a atenção, você ter um quadro bonito, uma planta, uma almofada colorida, toques de cor, mas nada muito exagerado, nada muito cansativo. Então, é diferente você ter uma colcha inteira estampada, florida nos 70, de você ter uma colcha branca, clean, que amplia o ambiente, aí você vai ter um toque de uma almofada, que vai ser na cor A, na cor B, conversando com o quadro, com a planta, com o vaso, vai criar um todo harmonioso, mas não vai ser cansativo, não vai ser gritante, não vai assustar quem está olhando, porque você vai pôr uma colcha de zebra, né? Alguém vai olhar e falar, odeio zebra, sabe? Então, você vai pôr flores laranja, não gosto de laranja. Então, assim, a ideia é ter uma coisa neutra, uma coisa bonita e de acordo com o que está se usando hoje, porque a gente sabe também que as pessoas estão muito na internet, estão muito no Pinterest, nas coisas de decoração, então está todo mundo muito ligado nas tendências, no que está na moda, no que se faz nesses programas de decoração da televisão, tudo isso, né? Então, a ideia é você ter um olhar para essas coisas, para o público ver aquilo e querer para si, né? Eu quero morar nessa casa que tem essa carinha do cobre, rosé gold, que é a cor Pantone do ano de 2000 e tanto, que eu sei que está na moda, sabe? Então, tem tudo isso, mas numa base neutra você tem toques que chamam a atenção, detalhes que atraem quem está vendo as fotos. Tá bom. Muito bom. Silvia, depois que isso tudo se começou com a pandemia, né? Você pretende retornar para eventos ou ficar nessa linha nova? Eu acho que eu vou ficar nas duas coisas. Eu acho que são áreas complementares, né? Eu acho que as duas podem ser feitas por arquitetos e cenógrafos, né? Eu acho que tem muitas coisas em comum e tem coisas diferentes também, né?
Então, ainda não sei como é que eu vou me organizar quando os eventos voltarem com força total, porque a Efêmera de Eventos existe há 12 anos, né? É um projeto muito especial, meu e da minha sócia, que a gente não gostaria de abandonar. Inclusive, tem algumas festas, assim, no começo do ano a gente fez festas muito pequenininhas, né? Assim, para 30 pessoas, num salão de prédio, depois fechou de novo, mas tem festas que estão em planejamento, né, em discussão e tudo isso, que vão acontecer no final do ano, no ano que vem, a gente espera, né? Então, acho que no futuro a ideia é conseguir cuidar dos dois projetos, né, e eventualmente ter ajuda para isso. Uma nova frente, né, que você acabou abrindo, né? Você faz as reformas também, cuida das reformas, ou você indica alguém para as reformas? Olha, reformas de apartamentos eu cuidei, a reforma da casa de Moema eu chamei uma arquiteta parceira, eu acompanhei de perto, eu participei da concepção do projeto, mas quem tocou no dia a dia foi essa arquiteta. Então, é caso a caso, né? Uma reforma muito grande eu acabo não pegando, uma reforma menor eu pego. Então, depende do caso. Olá, Pepa. Peppa. Mais uma pergunta. Depois Olha, acima, tá? Na sequência acima. Falando justamente sobre a pandemia, que a Stephanie acabou de perguntar, eu tenho ouvido falar muito que justamente o fato de muita gente estar trabalhando em casa é muito importante que o ambiente do lar e do dito escritório, coisa assim, seja agradável e tal. Você tem tido oportunidade de fazer alguma coisa assim? O que eu tenho feito nos projetos de staging é já pensar um dos ambientes da casa como home office, porque eu entendo que isso está muito em voga no momento. Então, na casa de Moema, que tinha 4 dormitórios, eu montei um deles bem com cara de escritório, e onde seria uma cama, eu coloquei um sofá. Então, se a pessoa tem 3 filhos e uma babá e quer um quarto para cada um, funciona, mas se a pessoa quer um escritório em casa, também funciona. Dá para ver que aquele espaço é um escritório. Eu estou fazendo um apartamento agora na Pompeia, que é um 3 dormitórios menor, e acho que para aquele tamanho de apartamento, a pessoa não vai ter uma empregada que durma, eu vou montar o quarto de empregada como home office, já pensando na pandemia também, né? E eu acho que esse movimento das pessoas buscando imóveis mais confortáveis ou com jardim, tem casais tendo filhos, tem casais se separando, enfim, as famílias estão mudando de configuração durante a pandemia, então tudo isso tem que ser levado em conta. Na casa de Moema, a gente colocou no anúncio uma praça que está próxima daquela casa, porque a gente sabe que as crianças estão muito em casa, eu tenho um filho pequeno, e eu levo meu filho para as praças para brincar quando ele está sem escola. Então, tudo isso é pensado, você tem uma casa com jardim, eu montei uma mesa com suco no jardim, pensando que essa pessoa vai ficar muito em casa, como todos estamos, e que vai ser gostoso sentar no jardim em família e tomar um suco ou fazer um churrasco. Então, eu acho que quem busca esse tipo de imóvel está querendo uma qualidade de vida melhor para o momento que a gente está vivendo. Acho que tudo isso é, sim, muito importante nesse momento. Por isso que o mercado de imóveis está tão movimentado, né? Por isso que tem tanta gente querendo mudar de casa ou melhorar suas casas. Parabéns, viu? As respostas estão ótimas. Obrigada. Passei na prova. Posso fazer? Peraí, Bé, espera só um pouquinho, Bé, deixa acima que estava antes e você já faz, pode ser? Pode ser. O meu é rápido. Silvia, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Como você definiria home staging? Como você definiu antes, efeméride, efêmero, tal. Como você definiria home staging? É encenar um lar. Só isso. É encenar um lar, é criar uma cena que transforme aquele ambiente em um lar, com objetos do dia a dia, com um livro em cima do sofá, um óculos na cabeceira, um bolo, um suco, coisas de casa, do dia a dia. Mas especificamente para uma venda, uma compra, ou de maneira geral? Você entendeu minha pergunta? Quer dizer, construir um lar do jeito que você falou, com bolo, coisas, mas seria para a pessoa ou efetivamente, simplesmente para uma venda ou um aluguel?
Você entendeu minha pergunta? Eu não sei se eu entendi direito. Assim, você encena um lar para quem está visitando aquele espaço sentir que aquele poderia ser o seu lar, para a pessoa se sentir em casa, para ter um apelo emocional. É diferença, né? Um pouco de decoração, né? Porque decoração Isso. você faz para a pessoa viver lá. Aqui o Certo. dela é efêmero, quer dizer, de passagem, e tem uma função muito até comercial específica para alugar ou venda. É isso que eu pergunto. Exatamente, para que os outros se enxergarem morando naquele lugar. Certo. Não, porque essa era a minha dúvida. Entendi. Obrigada. É uma técnica de marketing imobiliário, né? Ela está na arquitetura, ela está na arquitetura efêmera, está na cenografia, mas também é uma técnica de marketing que envolve psicologia, vendas, uma série de outras coisas. Então, uma mistura de conceitos para você chegar no objetivo que você quer, né? Tem muito de marketing, de vendas, além de projeto, cenário, arquitetura. É tudo junto, né? E assim, nessa linha, as incorporadoras estão usando muito realidade virtual, realidade aumentada, tal. E você já chegou a fazer alguma produção nesse sentido? Porque, de alguma maneira, vamos dizer, de forma virtual, a ideia é muito... É a mesma linha, né? Na verdade, assim, sim, muita coisa pode ser feita hoje em dia no computador, né, com 3D, com renders e maquetes eletrônicas, mas, primeiro, a pessoa não tem a experiência da visita, de ir no espaço e vivenciar aquilo ali que você montou, né? Lógico que montar é mais caro e mais trabalhoso, mas você dá uma experiência para o visitante que você não daria numa maquete eletrônica, né? E a outra coisa é que as pessoas ainda têm medo da realidade virtual, então elas veem uma maquete eletrônica, elas pensam, será que vai ficar assim na verdade mesmo? Será que é isso que vai ficar quando estiver pronto? É diferente de você ir numa sala e você vê que cabe o sofá e cabem 8 pessoas na mesa. Hoje eles estão juntando tudo, né? Eles estão juntando. Você monta, você faz o home staging, e aí você filma com uma capacidade de 360 graus e você cria, vamos dizer, o espaço de realidade virtual tendo como base o home staging, né? E eu cortei a Berta, que queria fazer a pergunta, atravessei. Então, Silvia, parabéns. Perdi uma partezinha do seu trabalho, mas se foi ótimo, igual essa parte que eu vi, parabéns. Obrigada. E um detalhe, sou muito amiga da sua mamãe. A Eveline deve estar babando de orgulho da filha. Silvia, a minha pergunta é assim em termos práticos. Então, por exemplo, eu estou mudando de casa, vou para um outro apartamento e vou vender o apartamento atual. Ok. A minha dúvida prática é o seguinte: quando eu vou para um apartamento novo, se eu não tiver mudanças estruturais, se eu não for fazer grandes alterações, eu nunca sei se eu tenho que conversar com um arquiteto, com um decorador, com o design de ambiente. Eu não sei aonde entra uma área e o outro sai, a necessidade de qual profissional que vai estar lá. E em relação ao apartamento que vai ser vendido, a dúvida que eu acho que você até meio que esclareceu, se a gente deixa ele meio que mobiliado para dar essa emoção de quem vem, de se imaginar morando e tal, ou esvazia, limpa tudo, que está me parecendo que não é bem por aí. Então, é uma situação prática mesmo, né? Eu vou mudar, eu vou conversar com quem? Com a Silvia, com o pessoal de obras da Silvia, ou eu vou dizer para quem o que eu gosto e o que fica, como fazer? Deu para... Não sei se eu me expliquei bem. Deu. Olha, tem várias opções, não tem uma resposta certa, né? Se você ainda está morando no apartamento e você quer vender, ele vai estar com as suas coisas e o stager pode te ajudar a arrumar e fotografar da melhor forma possível para os visitantes se encantarem com o seu imóvel. É interessante ele estar mobiliado, porque eu não preciso levar o staging inteiro para sua casa, você já tem os móveis, eu posso te ajudar a tirar algumas coisas que estejam ocupando muito espaço, ou bagunçando muito, ou vamos colocar uma almofada diferente, vamos colocar uma flor aqui para ele ficar mais interessante para quem visita, né? Para o imóvel novo, você pode consultar um arquiteto, eu acho que assim, dentro dos profissionais, né, existem arquitetos que são especializados em interiores, um designer de interiores fez uma faculdade diferente da de arquitetura, né, mas ele também pode
fazer uma decoração de interiores para você. Aí depende do profissional que você vai gostar e se identificar, você vai ver o portfólio, a linha de trabalho daquele profissional e vai falar assim, eu gosto das coisas que ele faz, eu quero fazer com ele, né? Se você não tem... A estimativa de custo, por exemplo, desse oferecimento desse serviço, na verdade, ele começa num projeto, você visita o local e aí você faz um orçamento. Quando você vem, já existe um custo? Como funciona normalmente? Você trabalha já com um projeto que tem um valor? Como que... Não, ele varia. Na verdade, assim, o projeto, por exemplo, para o seu apartamento novo eu não faria, porque isso não é homestaging, isso é decoração de interiores, né? Eu poderia te indicar um arquiteto, um designer de interiores que faria esse projeto para você. Para o apartamento do qual você vai sair, que a gente pode tanto fazer o staging do apartamento mobiliado e ocupado, como a gente pode fazer o staging do apartamento vazio, então aí já são duas propostas diferentes, né? Porque numa eu vou entrar com todo o mobiliário e todos os complementos, na outra eu vou te ajudar a organizar e entrar só com o que precisa. Então, o staging para o apartamento habitado, ele já vai custar menos do que o staging no apartamento vazio, né? E aí, por exemplo, se a gente os valores dependem muito também, porque depende do valor do seu imóvel, do padrão do seu imóvel. Então, se eu tenho um apartamento que não tem um valor muito elevado, um apartamento de um padrão mais baixo, e eu vou fazer um staging nele completo, como eu vou precisar, pelo menos, de sofá, cama, almofada, mesa, cadeira, etc., ele vai ter um valor proporcionalmente elevado em relação ao valor de venda daquele imóvel. Se eu tenho um imóvel de padrão médio, que eu também vou precisar de sofá, cadeira, mesa, louça, etc., ele proporcionalmente vai ser menor com relação ao valor de venda daquele imóvel. Agora, se eu tenho um imóvel de altíssimo padrão e eu não vou poder entrar com móveis cenográficos, porque eu vou precisar entrar com móveis de design, tapetes, vasos, coisas muito, muito especiais para estar adequado para aquele público, o staging também vai ser mais caro. Então, depende do valor do seu imóvel, do tamanho dele e do público-alvo, do nicho em que ele está inserido. Mas, de maneira geral, um staging sem a reforma, sem os reparos, ele varia de 1% a 3% do valor do imóvel, já considerando o projeto e os itens que a gente aluga para aquele staging, porque se eu estou falando que o imóvel tem que ficar mobiliado e montado até que ele seja comercializado, eu vou alugar todo aquele acervo por 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, né? Então, vai ter um valor que a pessoa vai pagar para ter todos aqueles objetos ali. Então, tem um valor inicial que inclui o projeto, e nos meses seguintes tem o valor de locação das peças. Quer dizer, então pode ser desde para tirar uma foto, tirou foto, levou tudo embora, até ficar 1, 2, 3 meses lá. Exato. E a gente não recomenda tirar tudo depois da foto, porque senão quem visita acaba se decepcionando, né? Não tem a experiência de ver aquilo ali ao vivo, né? Ela vê uma foto com uma coisa super legal, chega lá, tá vazio, né? Aí isso costuma acontecer. A gente, às vezes, vê fotos muito bonitas com uma amplitude enorme, e quando você chega, você se frustra. Porque às vezes você fala, nossa, mas parecia tão maior. Isso também não é legal, né? Não adianta você ter um chamariz muito forte se a pessoa chega e também se frustra, fala, pô, outro dia eu briguei com uma pessoa, eu falei, o teu marketing está muito avançado, você devia tirar uma foto mais real, né? Então, tem essa medida, né, do equilíbrio também, para não... Sim. Porque senão não pode, a pessoa chega achando que é um espaço enorme. Você tem que isso aí, obrigado, valeu. Tomar cuidado com isso, né? Você não pode fazer em verdade, você tem que tirar a melhor foto possível desde que ela seja verdadeira, né? Você pode ter uma lente para você conseguir enquadrar na foto coisas que você vê com seus olhos, mas que você não veria no enquadramento normal de uma foto. Mas você também não pode transformar um banheiro num salão de baile, né? Então, essa coisa não funciona. Então, você tem que ser verdadeiro na sua propaganda, né? Você não pode enganar as pessoas. Com certeza. Muito bom. Adorei. Muito bom, muito bom, muito bom. Gostei. Muito legal. Acho que alguém tem... Eu adorei que ela deu a canastra. Vem para mais alguma pergunta? Mais alguém que quer perguntar alguma coisa?
Eu achei uma delícia, foi ótimo ouvir isso. Muito legal. Obrigada. Tem muitas possibilidades. E acho que muita gente aqui nem sabia do termo, né? Que tinha esse trabalho que é relativamente novo, né? Se for ver. Sim, no Muito Brasil legal. é algo novo. Muitos corretores não conhecem, é realmente desconhecido, né? Nos Estados Muito Unidos legal. já se faz há bastante tempo, mas aqui no Brasil é uma coisa nova. Muito legal. Bom, eu queria te agradecer, que foi uma tarde muito boa. E a gente sempre termina, antes de terminar, Silvinha, fala de novo qual que é a próxima. E a gente sempre termina com uma música, e a gente tem uma que de repente tem um pouco a ver com isso. A gente, na terça-feira que vem, dia 20, aqui mesmo, nesse mesmo link, a gente vai receber a Beatriz Kushnir, ela é doutoranda em História Social, e vai falar para a gente das polacas, e muita gente já conhece a história, mas a gente achou interessante trazer aqui para vocês. Tá Faz bom? parte da nossa história. Muito legal. Silvia, você me ouve? Sim. Ouço. Ah, finalmente. Silvia, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem está falando é Gustavo, eu sou sogro de Silvia, com muito orgulho. Meu sogro. Pergunta o seguinte, imagina uma situação em que você tenha 10 apartamentos, onde você está trabalhando à venda, utilizando a tua técnica de homestaging, né? Mas você precisa de um deslocamento físico de muita coisa, ao contrário da tua vivência anterior ou atual, onde você concentra tudo num ponto só, você tem uma dúzia de fornecedores, é o do salgado, é o do doce, é da mesa, da toalha, da música, né? Você orquestra aquilo tudo num ponto só, e os pontos são, sei lá, 4 ou 5 na cidade de São Paulo, e você os concentra ali e administra, né, a chegada, a distribuição, mas sempre num ponto só. Agora, o que você vai fazer? Você vai alugar uma carreta para levar essas coisas a esses 10, 20 pontos, imaginando você vivendo já esse estágio desse negócio? Você está imaginando eu montando vários imóveis ao mesmo tempo, é isso? O Honda de vocês não dá para botar muita coisa, não. Olha, eu já não estou mais fazendo transporte próprio, porque eu já vi que não dá, já estou contratando carreto para o staging, né? Por enquanto, eu estou montando acervo, então eu sei que os meus itens estão num imóvel, para o próximo imóvel eu vou comprar os itens, né? Eu ainda estou numa fase de investimento em acervo. Eu acho que num determinado momento eu vou ter que decidir quantos imóveis eu vou conseguir atender por vez. Então, se eu tenho acervo para 10 apartamentos, eu não vou ter mais do que 10 feitos simultaneamente. Ou eu vou fazer um orçamento considerando locação dos itens, porque se eu já estiver no meu limite de armazenamento, não faz sentido continuar comprando acervo, né? Então, eu acho que você tem que trabalhar de uma forma que seja sustentável. Lógico que minha empresa de staging ainda está no começo, eu não sei qual vai ser o tamanho do galpão que eu vou ter, quantos stagings eu vou conseguir atender por mês, né? E isso é uma coisa que eu vou decidir mais para frente, ou se eu vou... eu tenho acervo para 10 imóveis, eu tenho 10 imóveis montados, então, a partir daqui, o próximo orçamento vai considerar a locação de peças, porque eu não quero mais acervo. Mas, de qualquer forma, Gustavo, você monta em um dia e aquele material vai ficar ali por um tempo. Então, você não vai ficar correndo pela cidade todos os dias, né? Da mesma forma que você monta um evento e em um dia, digo, os finalmente, né? Você pode ficar mais tempo fazendo o piso, a cobertura e tudo isso, mas a parte de decoração de um evento, os móveis, os tecidos, as almofadas, as flores, a luz, tudo chega em um dia ou no dia antes, né? Então, você orquestra tudo para acontecer naquele dia. No staging de imóveis também, então você vai programar tudo para ter aquele frete naquele dia, no caso do meu acervo, que está guardado num lugar específico, e eu vou montar em um dia ou dois aquele apartamento, né? E então, você leva tudo para aquele lugar, né? Talvez você tenha que comprar itens em vários locais da cidade, tem que ter um planejamento, mas está tudo naquele lugar da onde sai naquele dia para ir para o imóvel para você montar, né? Então, por hora tem funcionado dessa forma, não é tão Tomara diferente. que já você tenha 10, 20 imóveis, mais estagiários, mais caminhão, galpãozão, tudo certo. Muito legal. Muito bom. Obrigada.
Legal. Bom, queria agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente. Mais uma tarde super legal. E é isso. Vou botar aqui, vou dividir tela. A não ser que Steph queira passar algum recado mais. Silvinha. Não, tá. Tá 10, tá 10. Muito legal. Deixa eu... Então... tem só uma coisa. Vai ser difícil aguentar sua mãe agora, Silvia. A mãe dela, deixa eu perguntar, a mãe dela é casada com o Paulo? É isso? Tem essa Evelina que eu conheço ou não? Não, minha mãe é casada com o Rubens Weidergoren. Kaufmann é meu sobrenome de casada. Tá bom. Eu achei que estava confundindo. Kaufmann é sobrenome do meu sogro. Tá bom. Você é parecida com a Evelina. O que é isso? Você falou? Subindo desse palco, minha alma cheira talco, como bumbum de bebê. Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver. Pode ver. Trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda saberá lhe dar valor. Vale quando pesa pra quem preza o louco bumbum. Fogo eterno pra fugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno. Fora daqui. Fora daqui. Fora daqui. Fora daqui. Venho para a festa, sei que muitos têm na testa o Deus Sol, como sinal, como derrotado texto de alegria, de que tal? Há também um cântaro, quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar, derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Obrigada, Silvia. Obrigada, pessoal. E o inferno fora daqui. Fora daqui. Tchau. Valeu. Obrigada. Tchau. Obrigada. Muito obrigada.